Noite, estamos ao vivo aí com o segundo episódio do podcast Investidor Independente, uma conversa com investidores que não têm conflitos de interesse, 100% independentes, tá? Ou seja, eles investem naquilo que é melhor para eles e não para os bancos e corretoras, tá certo? E graças a isso, lógico, acabam investindo com mais rentabilidade e mais segurança, né? Cada investidor que é convidado aqui no podcast tem um perfil diferente, claro. Alguns vão investir mais em renda fixa, outros mais em renda variável, né? Dentro da própria renda variável podem ter alguns que preferem FIIs, alguns que preferem ações. O importante é investir sabendo o que está fazendo, né? E com um planejamento e uma preparação aí para a aposentadoria, né? Pessoal que está investindo para o longo prazo, né? Dinheiro que vai para renda variável é para o longo prazo. Mas eu vou deixar para conversar mais sobre isso com a convidada de hoje, que é a Luísa. Ela já vai dizer para a gente de onde é que ela é e tudo mais. E vamos passar a conversa aí para uma conversa 100% franca aqui, né? Tanto com 100% franca dos dois lados, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, assim como desativar aqui, deu. Agora deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Enquanto eu vou falar, né, o pessoal já sabe aqui, difundir a educação financeira, estimular a educação financeira, justamente essa preparação consciente para a aposentadoria, para a gente não depender. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, assim como desativar. Oi, Luísa, beleza? Oi. Tava falando aqui e já ouvi uma voz conhecida aí no fundo. Mas vamos lá, Luísa. Eu ia falar os objetivos aqui, mas eu já falei no primeiro episódio. Vamos direto pro que importa, digamos assim. Antes de mais nada, né, só confirmar contigo, por acaso tu tens algum conflito de interesse, algum vínculo que possa afetar a tua opinião aqui com bancos, corretoras ou qualquer outra coisa, não? Não. Ah, beleza. Então, cravada essa pergunta e essa resposta, a gente pode partir, então, para conhecer justamente quem é a Luísa. Se puder falar para a gente aí um pouco da tua história, né, com que tu trabalha, a tua fonte dos teus aportes, a cidade e o que mais tu quiser fazer um resumo aí da tua história, fica à vontade aí, por favor. O foco aqui é justamente conhecer a jornada do investidor independente, da investidora independente. Certo. Eu sou Luísa, eu moro no interior do estado de São Paulo, moro em Sorocaba. Trabalho como enfermeira, sou funcionária pública, trabalho num pronto-socorro municipal na cidade de Itu, uma cidade vizinha aqui. Sou concursada, tenho 35 anos, comecei aos 33. Sou de Sinop, nascida em Sinop, no Mato Grosso, mas a vida inteira eu morei por essa região aqui, onde eu estou agora. E acho que é isso, né? Moro aqui, estudei a vida inteira em escola pública, fiz faculdade na Unip, enfermagem na Unip, uma Universidade Paulista aqui de Sorocaba. Fui bolsista e hoje sou formada, trabalho como enfermeira Eu tenho no duas pronto-socorro. perguntas para te fazer, só que tem a ver mais com o que tu falou aí. Primeiro, tu falou que era uma cidade pequena, mas Sorocaba é uma cidade bem grande em São Paulo, né? Só a cidade que tu trabalha que é menor, é isso? Que é Itu? Isso. Mas Itu não é uma cidade onde é tudo grande também? O pessoal faz essa brincadeira? Sim, mas Ah, não é tão grande, Sorocaba é bem maior. E na sim. verdade, eu fui criada em Araçoiaba da Serra, uma cidade menorzinha ainda aqui do lado de Sorocaba. E essa Mas a vida história de Itu, desculpa te interromper, mas essa história de Itu, ela é verdade? Tem coisa grande na cidade mesmo? tem um orelhão, tem uma praça com muitas coisas bem, bem grandes, é legal lá. Ah, que massa. Eu já só ouvia falar mesmo. Mas, enfim. Então, hoje tu é enfermeira, funcionária pública. Isso, Aham. E tu tens uma previdência como funcionária pública do município que paga além do INSS ou não? isso, temos. Ah, legal. Então, tens uma segurança financeira um pouco mais garantida, digamos assim, né? Que além do INSS, tu ainda vai ter o regime complementar de previdenciário do servidor público e, além disso, tu ainda faz os teus aportes, os teus investimentos. Exatamente. Ah, legal. Parabéns, né?
E como é que tu conheceu o mundo o mundo dos investimentos aí? Como é que tu começou a pensar em investir também, além, né? Porque tem muita gente que eu falo até porque eu também, logicamente, né? Eu sou, além de professor, eu sou funcionário público também. Eu sou analista administrativo, né? O administrador, que é do Tribunal de Justiça aqui. Estou numa situação que é igual à tua. Também tenho a previdência complementar e, além disso, ainda invisto para formar ainda mais, né? Formar patrimônio. Até porque, dependendo da previdência, do plano de previdência complementar, aí o patrimônio é ou não é teu, né? Se é o RPPS, ou se... mas aí vai variar de cada empregador, né? Se é município, se é estado. Mas como é que tu conheceu, então, o mundo dos investimentos para tu expandir a tua aposentadoria e fazer coisa por conta, né? Com independência? Como é que tu conheceu o mundo dos investimentos? Em algum momento, eu estava no YouTube vendo algum vídeo aleatório e apareceu lá algum vídeo falando de investimento. E aí eu cliquei e comecei a assistir. E conforme a gente acessa os conteúdos, o YouTube vai mandando mais vídeos pertinentes àquele assunto, né? E aí foi me interessando mais, eu fui pesquisando mais e o YouTube ia mandando mais coisas. E aí foi assim que eu descobri o mundo dos investimentos, que era possível, tudo, e fui me aprofundando mais no assunto. E aí tô aqui hoje, né? Sou apaixonada pelo mundo das finanças. E que época que era isso da tua vida, assim? Tu falou que começou há alguns anos É, atrás, né? Foi com quantos anos e que época? Como é que tu tava na tua vida, assim, nesse momento, procurando por investimentos? então, na verdade, eu não tava, foi aleatório, assim, né? Que Não bom, tava procurando. então, né? Caí, tipo, caí. E aí eu me interessei, eu achei um assunto muito interessante e comecei a pesquisar e me aprofundar. E aí fui atrás de cursos, de aprender mais a respeito. E hoje eu já sou uma investidora. Legal. E investe em renda fixa, ações e FIIs. Mas desses três aí, qual que foi, como é que foi o teu começo? Teu primeiro investimento, digamos assim. Quais foram os teus primeiros passos? Foi em renda fixa, no Tesouro Direto, e que era o básico, né? O princípio, acho que o início de tudo. E daí eu aprendi, através de vídeos, tudo, a investir. Eu ainda não conhecia você, o seu curso, o seu método, nada. E aí fiz o meu primeiro investimento lá. Ainda fiz errado, Fez porque errado, eu coloquei mas semestral. aí é que eu gosto. É dessa conversa que a gente gosta. O que tu fizesse de errado? Eu apliquei no de juros semestrais e não era a minha intenção, entendeu? Eu não sabia, Ah, eram todos iguais, eu não sabia a diferença. puder explicar, que às vezes o pessoal é bem iniciante, né, que escuta aí, se puder explicar as diferenças aí e qual título que era, então era o pagamento semestral e tu queria outro título. Qual que era o outro título de renda fixa que tu investe hoje, provavelmente? Era Tesouro Direto, IPCA+, para 2035. Aí tinha a opção 2035 e tinha a opção 2035 com os juros semestrais. A diferença é que, ao invés de você receber todos os juros, né, da sua aplicação lá no final do investimento, você recolhe esses juros a cada seis meses, né, semestral. Então, você não vai tirar sua bola de neve lá no fundo, você vai tirando a cada 6 meses. Então, foi um erro cometido, assim, de principiante que eu não Sim, recomendo, né? Isso, os juros semestrais é para quem tem uma grande quantia que é só digamos que uma renda semestral, né? exatamente. É que é usufruir da renda já, né? Que o título que tu queria, justamente como tu falou, ele vai reaplicando os próprios juros naquele título ali que tu já comprou. Sim. Nesse semestral aí, tu teria que ficar refazendo a operação, né? Não era, não era como tu queria mesmo, não era como o teu objetivo. E quando tu conheceu a bolsa aí nesse primeiro passo aí, a bolsa não, quando tu conheceu na renda fixa, né? Os primeiros investimentos aí, depois de quanto tempo que tu foi para a bolsa? E foi antes ou depois de me conhecer? Porque eu vi tu falar ali que tu investe em renda fixa e renda variável hoje, né? Eu já investia, né, em renda, eu já estava em renda fixa, consegui consertar e vender o meu tesouro, juros semestrais com lucro ainda, daí aprendi a investir direito. Já via também vídeos de ações, de renda variável, e daí comecei a investir, comecei a
me arriscar um pouquinho mais. Na verdade, primeiro em fundos imobiliários. Foi o segundo passo, fundos imobiliários. Uhum. Porque eu ainda não conhecia bem do assunto. Então, antes de me aprofundar melhor, eu fui para fundos imobiliários e aí depois eu comecei em renda fixa, em renda variável. E faz quanto tempo que começou em renda variável especificamente? Faz pouco tempo, então. Não, faz um ano e meio que eu invisto, em um ano que eu comecei a investir em renda variável. Ah, legal. Então fosse assim que tu começou a aprender, então o YouTube te mostrou lá, tava certo porque tu gostou e ficou vendo um monte de coisa, então. Fui me aprofundando, buscando conhecimento e foi Ah, legal. rápido. Aham. Foi rápido. E já foi logo para a renda variável também, né? Isso. E o que que tu considera importante hoje, assim, depois de um ano e meio investindo, que tu gostaria de saber antes, tirando o IPCA juros semestral e o IPCA mais? É, é, um minutinho. O que eu gostaria de ter sabido antes, eu gostaria de ter sabido de tudo antes, entendeu? Eu gostaria que esse vídeo tivesse aparecido antes na minha vida, para ter começado antes. E, como eu falei para você, eu me apaixonei pelo assunto, por finanças. Eu tinha uma vida bem financeira, bem bagunçada, eu não tinha disciplina. Então, com esses vídeos, com esse aprendizado, eu consegui organizar a minha vida de uma maneira que eu passei de devedora a investidora e então eu realmente gostaria de ter começado antes. Ter aprendido. Agora, agora eu gostei muito disso. Sabe que esse podcast aqui também é uma oportunidade de eu conhecer, no caso aqui, a Luísa, uma aluna minha, e conhecer melhor os alunos, justamente porque essas situações aqui, né? Aí o pessoal vai me perdoar aí, o pessoal que gosta mais de falar de ações específicas de FIIs aqui, mas eu queria falar um pouco sobre essa situação aqui, essa virada de chave, porque eu nunca fui assim. Como eu aprendi cedo, né? Eu não tive meio que chave para virar, porque a chave, assim que eu fui ficando independente, né, com 25 anos que eu saí de casa, né, que eu fui trabalhar como fui ser auditor, fui ser funcionário público municipal, também auditor de Balneário Camboriú. Só que eu já tinha na cabeça o que eu queria economizar desde o início, então eu nunca passei de devedor para essa e sempre só vejo ressaltando muito essa parte da disciplina. Como é que tu adquiriu essa disciplina financeira que tu citou para passar de devedora para investidora? Pesquisando sobre vídeos, com você também aprendi um pouco, outros vídeos que eu assisti, como economizar, como você renegociar dívidas, como você aprender a poupar ao invés de só gastar. Primeiro você gasta, depois corre atrás do dinheiro para pagar, e aí as coisas não funcionam bem assim, né? A gente sempre conta com isso e não é assim. E aí eu fui pesquisando mais sobre o assunto e conseguindo me recompor financeiramente. E é legal porque no curso ali, né, inclusive tem essa parte de passar de devedor para investidor. Quando eu ensino ali no curso, que eu ensino a minha metodologia e os princípios e tal, eu falo justamente o que eu acredito, porque é o que aconteceu comigo, né? À medida que a pessoa vai sabendo o poder que os investimentos vão ter na tua vida, principalmente no longo prazo, tu naturalmente tu sabe que se tu está devendo e tu não está investindo, a partir do momento que acende essa lâmpada, tu sabe que se tu tá devendo e não tá investindo, tu tá criando uma bola de neve contra ti. E quando tu tá investindo, tu tá criando uma bola de neve a teu favor, né? O dinheiro que tu poupa hoje, ele vai se multiplicar e lá na frente vai te dar muito mais liberdade do que tu poderia comprar agora, né? E provavelmente lá na frente tu também vai precisar ter muito mais conforto, vai precisar ter mais liberdade, né? Uhum. Porque a gente vai trabalhar a nossa vida inteira para, né? Claro, a jornada toda tem que ser curtida, lógico, mas a gente tem que se preparar, pensar no longo prazo e pensar na realização dos nossos sonhos com planejamento financeiro também, né? Exatamente. E a disciplina que tu adquiriu, no caso, foi com base no conhecimento, porque o que eu estava falando é justamente isso. Com base nesse conhecimento, naturalmente, a pessoa que começa a aprender sobre investimentos, ela começa a... É porque às vezes, como um professor meu falava isso, e eu achava muito interessante. Às vezes a gente está na merda, mas a merda tá quentinha, a gente não Uhum. sabe que a gente tá, né? É mais fácil a gente continuar postergando, né? Procrastinando e tal.
Mas a partir do momento que a gente vê, não tem como mais desver, né? Às vezes é uma projeção de cálculo, às vezes é uma visualização, né, dos juros, do efeito dos juros sobre juros. Mas se tu pudesse falar um pouco mais como é que tu adquiriu essa disciplina e se tem alguma ferramenta que tu usa para ser mais disciplinada financeiramente, se tu faz orçamento, planejamento, compartilha aí. Com o seu método também eu consegui separar, né? Tudo que eu ganho, primeiro eu separo, invisto, e aí depois eu vivo com aquilo. Então, o curso me ajudou bastante. Então, basicamente é isso. Eu recebo, faço os meus aportes e vivo com o restante. E é isso. O que mais você perguntou mesmo? Desculpa. Era isso. Só que eu ia falar uma coisa engraçada que assim, a gente tem um benefício muito grande que é, né, que facilita muito isso tudo, que é o salário cair certinho no final de todo mês, né? É, Então essa tática que eu falei, né, que eu ensino lá no curso e tal, além do planejamento, do orçamento e tal, é muito importante. Daí a gente sabe, ó, o meu custo é esse, claro que se precisar temos a reserva de emergência, como eu acredito que tu deva ter, né? sim. Que inclusive, quantos custos de vida, só por curiosidade, tu colocou na tua reserva de emergência? 6 meses. Do meu salário integral, eu não uso todo, né? Porque eu invisto 30% no mínimo. Aham. E assim, o meu salário não é tão fixo assim. Às vezes eu faço, como eu sou plantonista, faço muita hora extra, muitos plantões extras. Todo esse extra vai para os meus aportes. E também trabalho com meu esposo, nós temos ambulância, ele é microempresário, então a gente tem uma empresa de transportes interhospitalares, né? De urgência e emergência e tal. Então, tudo, tudo aquilo, tipo, que é além do meu salário, eu vou aportando. É como se eu não ganhasse aquilo, eu não conto com aquilo. Boa. E, e antes da gente entrar aqui na parte de renda fixa, ações e FIIs, agora saindo um pouco dessa parte de disciplina, queria saber qual a primeira imagem que tu teve da bolsa, então já foi com um vídeo educativo, não foi ninguém falando algum preconceito para ti sobre bolsa é cassino ou essas coisas assim, foi direto no vídeo. Isso, isso foi direto no vídeo. Eu não... Antigamente, para mim, bolsa era coisa de rico, né? De gente rica, de gente que tinha posses. E aí, quando eu vi que não era, que era possível. Até pouco tempo atrás era assim, né? Mas aí agora eu vi que a chavinha mudou também, não é mais só coisa de rico, é possível para qualquer pessoa, todo mundo pode investir. É só querer, é só se aprofundar, conhecer um pouquinho que a gente consegue entrar nesse mundo também. Que depois que entra, não dá mais para Não. sair, né? A pessoa, pelo menos tu, parece que gostou bastante cada vez mais, né? Assim que é bom. E agora vamos falar da tua carteira, então. Hoje a tua carteira tem renda fixa, ações e fundos imobiliários. Qual desses três tem a maior porcentagem na tua carteira? Como é que ela está dividida? Renda variável, tô com 69%. E a renda fixa 30% e eu tenho 1% de cripto. Cripto? Isso. E o que tu tem de cripto? Eu tenho Ethereum, só um pouquinho de Ethereum. Eu não tenho, não, eu não tenho cripto. Mas eu pergunto só para saber o que o pessoal tá, o pessoal tá aprontando por aí, né? Porque conceitualmente moeda não é investimento, né? Uhum. Não se Sim, fala, eu invisto, né? é, Mas então tá, no 69% em renda variável e 30% em renda fixa. E isso. dessa parte de renda variável, mais ações do que fiz, ou E não? mais ações. E qual foi a última ação que tu comprou aí? Vamos compartilhar aí uma coisa que o pessoal gosta de ouvir também aí. Qual foi a última coisa que tu comprou? É uma empresa mais pagadora de dividendos? É uma empresa mais de crescimento? Como é que é? Isso, mais pagadora de dividendos, né? A Petro, a Itaúsa. Eu sempre compro todos os meses as mesmas, praticamente. Tenho, né, uma listinha lá das melhores, boas pagadoras de dividendos. E então a Petrobras tem o Itaúsa, Sanepar, Vale. Desde que tu começou, tu investiu em Petrobras também, quando tu começou a investir na bolsa? Porque tu se deu bem, então. Não, eu comecei um pouquinho mais tarde, mas já faz um tempinho que invisto, sim. Ah, então tu tá
aproveitando bem, porque os dividendos da Petrobras, se eu não me engano, eu vi ali tá 50%. Nos últimos 12 meses pagou 50 já. É por aí. Aí o pessoal que vê, né? Às vezes o pessoal vê a bolsa e vê muito essa variação de cota, né? Então a Petrobras está R$ 30, 30 alguma, não sei porque eu não tenho, né? Mas tá sempre por ali em 30. Só que se for pegar o quanto ela já distribuiu de dividendos nos últimos 2 anos, ela já se pagou algumas vezes, né? Sim, é verdade. Mas ao mesmo tempo é um setor cíclico, né? Então por isso que tem que diversificar, como tu falou ali, né? Tu investe em né? Setor de saneamento, bancário, elétrica, investe não? Elétrica, não. Não tem elétricas na carteira. Tinha Light, né? Por até muito, como é que se fala? Foi você que meio que me acendeu a luzinha de pesquisar. Daí eu vendi, comprei ela baratinha, subi um pouquinho, eu vendi e não comprei mais. Depois eu também acabei saindo. Light foi uma história triste na minha vida. Eu acabei trocando na época porque a Light começou a subir e o preço por valor patrimonial dela começou a ficar muito próximo do preço do valor patrimonial da Neoenergia, que é uma empresa mais diversificada, tem vários contratos. A Light só tem o contrato do Rio de Janeiro, que está muito perto da renovação de concessão, né? Vários problemas decorrendo disso, né? Vários Eu riscos, várias coisas que... elétrica, mas daí também vendi, troquei, achei outras mais. É como eu falei para você, eu tenho que rebalancear minha carteira, escolher outras também. É Claro. que a gente no mais do mesmo, né? E como eu não tenho tanto tempo, às vezes, eu não tive tanto tempo de estudar, de fazer as análises fundamentalistas dessas. Uhum. Então, preciso de um tempinho para isso. O importante, né, é a pessoa saber o que está fazendo. Então, tem Isso, algumas empresas de setores diferentes e ir aumentando o número na carteira ali de forma diversificada, mais, como tu falou. Melhor tu investir no que tu sabe que tu tá fazendo do que comprar por comprar qualquer outra coisa, né? Lógico, é verdade. tá? E vai ter aula do aporte. Tu tá precisando de ideia aí? Não sei se tu viu na comunidade, mas vai ter um aporte mensal ali que eu vou falar de novo das minhas posições. Dá uma olhada em alguma elétrica que eu tenho lá, que eu mostro sempre a lista completa e a Neo Energia tem outras elétricas lá também, mas podem ser boas ideias aí para tu expandir, adicionar um setor na tua carteira que vai te dar diversificação e tu que gosta de dividendos também. Faz todo Uhum. sentido, né? Eu vivo E preparadinha para assistir, sim. beleza. Então, beleza. Isso aí. Pessoal, do aporte mensal o pessoal gosta muito, é um conteúdo exclusivo ali que o pessoal normalmente dá mais ibope, né? O pessoal gosta bastante da série Aporte Mensal lá. Mas vamos falar então de FIIs também que tu tens, que o pessoal gosta também, que tem tudo a ver com dividendos. Qual FII que tu gosta aí e por quê que tu tem na tua carteira também? Gostar a gente gosta bastante, né? Mas como eu tô indo mais para a área de ações, eu vendi a maioria. Agora eu só tenho dois na minha carteira, que é o BCFF e tem o JSRE, que pagam dividendos. Mas, como eu falei, eu tô mudando minha carteira para predominar em ações por causa dos maiores retornos no longo prazo, né? Então, eu ainda tenho esses dois, na verdade, é mais por falta de tempo de me desfazer deles. Estou esperando, acho que, na verdade, eles ficarem um pouquinho, né, ganhar um pouquinho mais de dinheiro em cima deles para Deixa eu vender. dar uma olhada no BCFF, como é que ele tá aqui. Ah, tá. Isso aí. BCFF é o FOF do BTG. É isso que eu queria. Eu tava confundindo se era BTG ou se era do Bradesco. O interessante do BCFF é que mesmo tu tendo dois FIIs, o fato de tu ter um fundo de fundos te diversifica, Isso. né? É uma coisa boa. Mesma coisa Itaúsa, né? Às vezes o pessoal fala, né? Às vezes tu consegue ter mais diversificação tendo um FII do que tendo cinco. É. Às vezes tu consegue mais diversificação tendo uma ação do que tendo três, né? Por exemplo, tu tá mais diversificado no setor de energia em termos de negócios, né? Lógico. Uhum. Mas comprando Neoenergia do que comprando Light. Claro que é uma empresa e uma empresa, mas a Neoenergia tem concessões espalhadas no Brasil inteiro, né? Outro exemplo é a Taesa, né? Que tem de transmissão, que também tem concessões espalhadas no Brasil inteiro. Ao contrário de Copel, que só tem o Paraná, CEMIG, Minas Gerais, Light, essas empresas que tem só uma, né? E entre os FIIs também, o JSR é um FII que tem bastante alguns imóveis dentro, mas tem alguns FIIs que às vezes a pessoa tem um FII lá e só tem um imóvel no FII. Por isso que é Uhum. importante
saber, né, o que está fazendo ali para manter a diversificação. E a parte de renda fixa, como é que tá? Quais títulos tu tem? A renda fixa é o Tesouro, né? O Selic, para minha reserva de emergência. E o IPCA mais 2035, que é uma poupancinha da minha filha. Ah, esse aí é bom. Esse título é bom, né? Para quem não sabe, na renda fixa, o IPCA+, ele já te garante um rendimento real acima da inflação. Então, num país como o Brasil, que às vezes passa por turbulências econômicas, a inflação pode ir para 10, pode ir para 15, não tem problema. A taxa combinada do título é IPCA+, não sei se tu pegou IPCA+5, não sei quanto é que foi. Foi, na época, 6 e alguma coisa. Ah, pegou muito bem. Já não tem mais. Não tem mais. Se tu Exatamente. quiser vender hoje, tu vai ter ganho de dinheiro, inclusive, porque É, tu tem taxa melhor do que coisa. Mas se tu tô... carregar, tu vai ganhar tudo até o final. É. Boa. Deixa o juro composto agir ali, deixa o juro composto. Então, se a inflação for 10, 15, para ti não tem problema. Teu título vai, inclusive, valer mais, né? Porque tá com a taxa atrelada ali defensivamente. E então tu tem Tesouro Selic, que é o de reserva de emergência padrão, mas vamos falar porque da tua carteira aqui, porque tu tem bastante renda variável, né? E o conhecimento, como é que tu acha que o conhecimento te ajudou assim? Como é que tu lida com a volatilidade da bolsa hoje e como é que tu tem evoluído nesse aspecto de lidar com os riscos, né? Porque bolsa ali tu tem um patrimônio que a partir de certo momento tu começa a ter variações ali que tu perde milhares de reais um dia, né? Tu tá lidando com a volatilidade diretamente ali com um peso relevante na tua carteira. Como é que tu lida com isso? Como é que tu lidava? Como é que está sendo essa tua evolução? Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente fica mais seguro daquilo, né? A bolsa realmente é uma montanha-russa, sobe e desce. Mas quando você sabe escolher as boas empresas, você fica tranquilo. Você sabe que um dia ela vai diminuir no valor de compra dela. Mas são empresas que só tem a dar lucro, né? Algumas de crescimento, algumas que agora é só retorno. Então, eu acho que eu tenho um perfil mais arrojado, eu não fico desesperada quando a bolsa cai, eu não fico olhando todos os dias. Eu vou lá no dia dos meus aportes, dou uma olhadinha, beleza, tá legal. Então, assim, como eu falei, quando você sabe o que você está fazendo, você não fica preocupado, não, você não fica desesperado se a bolsa caiu, se a bolsa subiu. Não vai como a manada, né? Então, eu sou bem tranquila. Sou segura do Boa. que eu... Uhum. E E aprendi continua, às vezes, aportando, mesmo na queda. Já isso. chegou no nível de mesmo na queda, gosta, então. Gosta de queda porque sabe que está comprando melhor. Exatamente, mais oportunidade. Ô, Luísa, a gente faz aqui, eu quero botar todo episódio para ver se, né? Às vezes eu boto 3 aqui, mas se for um ou se for mais, fica à vontade, tá? Uhum. Que é 3 mandamentos ou desmandamentos, né? Faça ou não faça. Que tu daria para o investidor iniciante, que tu daria para a Luísa lá que estava ainda aprendendo ou conhecendo esse mundo de investimentos aí, quais são as três dicas, os 3 mandamentos ou desmandamentos aí que tu, né, ou armadilhas que tu aconselharia como a pessoa evitar? É sempre busque o conhecimento, né? Saiba o que você está fazendo, tenha certeza do que você vai fazer. Não vá pela cabeça dos outros, porque os outros falaram, tal lugar, tal empresa é boa, ou caiu, vamos vender, ou subiu, vamos comprar. Não é bem assim. Estude primeiro, veja, tenha certeza do que você vai fazer, do seu objetivo também, né? E busque aprender que vai dar certo sempre. E eu gostaria de ter aprendido, como eu falei, isso muito, muito antes do que agora, né? Eu acho que eu não aprendi tarde, porque antes tarde do que mais tarde, né? Isso. Gostaria de ter aprendido antes, mas como aprendi agora, vamos aproveitar, né? Agora que eu Tem aprendi. um, tem um provérbio chinês que eu gosto muito que fala isso aí que tu falou com outras palavras mais bonitas, proverbiais, né? Hum. O melhor momento para plantar uma árvore foi ontem. O segundo melhor é hoje. Hoje é. Essa vai ser o dilema. O que eu posso te contar é que tendo centenas aí de alunos, até de pessoas que entram em contato comigo aí por estar trabalhando, né, com educação financeira, tu começou na média, tu começou cedo, mas a gente tende a olhar sempre para o que poderia ter
sido, né? É, O que poderia ter sido. Mas não tem erro, né? Tu poupando ali, a gente viu a tua carteira no início do curso ali, que tu falou aí que tu poupa 30% da renda, não sei se foi isso que tu falou. sim. Então, vai 30% da minha sobrar. fixa, né? Da minha renda do funcionalismo público. E aí, como eu falei, todo o restante que eu ganho, eu poupo também. Então, Maravilha. quanto E antes aí não tem como dar errado. a atividade financeira, melhor, né? Sim. Vai sobrar lá na frente, vai sobrar, se Deus quiser. E tu falou que tem estratégia focada em dividendos. E hoje, assim, que tu tem na tua carteira, qual é a ação que tu sente que mais está te pagando dividendos? É a Petrobras? É, é que às vezes elas não pagam mensais, né? Quem paga mensal é da BCFF, né? Que é o FI. E aí, a última que pagou foi 13,19, que foi o maior pagador de dividendo não foi dividendo, foi acho que. Foi dividendo, sim. Em abril, eu acho. 13 por cota? 13. Não. Ah, De, tá. É que a não, Petrobras chegou a pagar um valor absurdo assim. Eu pensei que talvez pudesse ter sido a Petrobras. não. Eu Aham. olhei a Petro, só olhei essas, eu olhei as últimas, né? Porque, como eu falei, às vezes elas não pagam todos os meses, né? Elas pagam Sim, trimestral, ou quadrimestral, ou semestral. exato. A última que me pagou. Aham. Ah, tá. Tu pegasse a última só. Isso. Mas tu tem Petrobras e a Petrobras, tu tem há um ano, tu pegou alguns pagamentos que ela pagou quase isso aí só por cota. Cada cota já pagou quase isso. Peguei mesmo, Aham, tá. não olhei. E, Luísa, tu falasse um mandamento, né, para começar antes, e o que tu fala assim que é uma armadilha que tu aconselharia as pessoas a não irem por esse caminho? Armadilha? Ai, eu acho que é falta de conhecimento, né? Porque acho que a única armadilha que eu tive foi aquela que eu falei do Tesouro Direto, que eu não sabia exatamente onde eu estava investindo, porque eu não busquei conhecimento suficiente. Então, é o conhecimento, né? Que foi a que eu caí, assim. Então, se você buscar conhecimento, ter certeza do que você está fazendo, vai dar certo. Boa. Luísa, quero agradecer de coração que tu veio aí, compartilhou a tua jornada com a gente. Foi muito legal conhecer mais uma história de mais um investidor independente. O primeiro episódio foi um oficial do Exército e agora, do nada, uma enfermeira que mora em Sorocaba. Isso. E né, vamos conhecer muita gente de várias partes do Brasil aí. É sempre um prazer enorme. Então é isso. Queria te agradecer. Se tu quiser falar alguma coisa para algum investidor, acrescentar mais alguma coisa, porque no mais era isso. Imagina, eu é que agradeço a oportunidade. Estava meio apreensiva, mas deu tudo certo. E é isso. Você me ajudou bastante, você me ajudou na minha trajetória até aqui. Então, quem está assistindo, se tiver oportunidade, faça o curso, porque você vai saber o que está fazendo e todo mundo é capaz. É capaz de chegar nos seus objetivos. Boa. É a oportunidade de aprender algo novo que só vai te trazer benefícios financeiros, né? Exatamente. Beleza. Agradeço o depoimento. Só aviso que as vagas, por enquanto, estão fechadas. Mas assim que abrirem, sigam o conselho da Luísa, que vale a pena. Luísa, obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Investidor Independente. Boa noite a todos que assistiram. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, Luísa. Obrigado. Pode ir nada.